Olá, bom dia, oitavo ano, tudo bem? Tudo certo? A professora Daiane está aqui com vocês para fazer o exercício número 2 da página 14, tá? Então, nós já fizemos aí os primeiros exercícios dessa página, né? O número 1 até a letra D. E como nós ficamos corrigindo a tarefa na última aula na sexta-feira, na última aula ao vivo, não deu tempo de nós concluirmos aí os exercícios dessa página, né? Então, a número 2, eu transcrevi ela aqui para esta página, né? Então, ela considerou aí, ela deu para nós aí alguns polinômios, onde o A é igual a x mais 3, o B é igual a x menos 1 e o C é igual a 3x ao quadrado menos 3. E aí, pediu para a gente determinar algumas coisas. Por exemplo, na letra A, para determinarmos quanto vale A vezes B, certo? Então, nós só precisamos pegar, né, os dois polinômios, pegar esses dois valores que ele nos forneceu ali já para A e B, né? Então, nós teríamos aqui, por exemplo, para o A, deixa eu organizar aqui, para o A nós temos x mais 3, né? Então, nós vamos colocar aqui o x mais 3, tá? Este A, nós vamos multiplicá-lo pelo B, que é x menos 1. Então, vezes, né? Vou deixar um pontinho somente para não confundir com o x, né? Vezes o B, que é x menos 1, certo? Então, este é o primeiro item que nós precisamos fazer ali. Vou fechar o parênteses aqui, tá? Aí, só temos que lembrar o seguinte, na multiplicação dos polinômios, né? Cada valor que nós temos do primeiro, tem que multiplicar por todos os do segundo. Então, quando eu fizer isso aqui, por exemplo, este primeiro aqui, o x, ele vai multiplicar pelo x, né? E pelo menos 1, certo? Então, no nosso resultado aqui, nós teremos o quê? Ó, x vezes x. Eu terei x ao quadrado, que é x vezes x, certo? Aí, eu terei x vezes menos 1. Então, como é lá positivo, aqui é negativo, eu terei menos x, certo? Então, só colocamos aqui menos 1x, né? Eu vou colocar simplesmente menos x, tá? Aí, eu faço a multiplicação do 3 também pelos dois valores. Então, eu terei aqui, por exemplo, ó, 3 vezes x. Então, como é positivo, eu permaneço com o meu 3x aqui, tá? Mais 3x. 3 vezes x, 3x. E o 3 vezes 1, né? Então, ele multiplicou primeiro pelo x, depois pelo 1. 3 vezes 1, 3. Então, como aqui é mais e aqui é menos, vai ficar menos 3, certo? Aí, agora, a única coisa que eu preciso fazer é unir os termos semelhantes. Então, o que eu tenho de semelhante aqui pela expressão aqui, né? Eu só posso unir aqui, ó, este x com esse 3x, esse menos x com esse mais 3x. São os dois únicos que apresentam o x em comum. Eu não posso unir com o x ao quadrado e nem com o menos 3. Tá? Eu posso fazer as multiplicações de valores de incógnitas por números, mas quando se trata de menos e mais, eu não posso fazer isso. Então, a única coisa que eu posso unir, né, simplificar a minha expressão é esse aqui. Então, eu vou continuar aqui com o meu x ao quadrado, tá? Aí, eu tenho menos x e mais 3x. Então, ainda, digamos assim, seria assim, 3x menos 1x, né? Eu tenho 1 negativo e 3 positivos, então, eu vou ficar aqui com mais 2x positivo, certo? Porque é menos x e mais 3x, né? E o menos 3 permanece, então, a minha resposta para a primeira, né, ali, para esta subtração ali, para essa multiplicação, desculpem, A vezes B, então, nós teremos essa resposta ali, x ao quadrado mais 2x menos 3, certo? Para o outro item, para a letra B, né? O nosso outro termo é a letra B ali, ele pede para fazermos A mais B, tá? A mais B.
e aí ainda multiplicarmos por C, certo? Então, esse daqui já está um pouquinho mais extenso, né? Porque primeiro nós vamos fazer a soma, nós vamos unir todos os termos, para depois multiplicar ali, então, pelo C. Ou, neste caso, como o meu C está multiplicando, ele vai ter que multiplicar primeiro por todos os itens lá de dentro, e aí depois nós finalizamos fazendo a soma, ok? Então, como que vai ficar isso aqui? Então, vejam só, primeira coisa que nós vamos fazer, né? Vamos colocar os valores nos lugares corretos, então, nós teremos A mais B, aqui, ó, o A, x mais 3, eu coloquei o colchetes aqui, para nós separarmos, porque os dois itens estão entre parênteses, certo? Então, aqui, x mais 3, mais o B, que é x menos 1, né? Fecho parênteses, fecho colchetes, vezes o C, né? Vezes o C. O C é o quê? É o 3x ao quadrado menos 3, tá? Então, primeiro eu faço essa expressão toda aqui, para daí nós podermos ir fazendo a resolução. Então, vamos primeiro resolver o nosso colchetes. Eu tenho aqui x mais x. Então, eu vou colocar aqui, eu tenho 2x. Lembre-se que como não é uma multiplicação, aqui eu não posso pôr x ao quadrado. É x mais x. Então, 2x, certo? Aí, eu tenho mais 3 e menos 1. Então, mais 3 menos 1, com quanto que eu fico? Mais 2, certo? Então, eu vou ter aqui, então, mais 2, ok? Aí, isso aqui, então, foi o resultado da minha soma, tá? Vou pôr entre parênteses, aqui eu já eliminei, vezes agora o C, né? Que é o 3x ao quadrado, 3x ao quadrado menos 3, né? Então, agora sim eu vou fazer a multiplicação. Aí, neste caso, então, eu tenho que multiplicar todos os membros deste parênteses por todos os membros deste parêntese. Aí, eu vou por partes. Então, 2x vezes o 3x ao quadrado, né? Ó, 2 vezes 3, 6, né? Então, eu terei 6. Quantos x? É x vezes x ao quadrado. Eu terei aqui ainda, então, x ao cubo, tá? 6x ao cubo, né? Aí, eu faço o restante. Eu tenho o 2, ainda este daqui eu vou multiplicar pelo 3, tá? 2 vezes menos 3. Quanto fica 2 vezes menos 3? Menos 6x, certo? Então, menos 6x. Porque o x aqui permanece, como não tinha nenhum aqui, ele continua sendo um só, né? Então, tenho menos 6x, tá? Agora, o outro membro que nós temos para multiplicar, o número 2. O número 2 vai multiplicar pelo 3x ao quadrado. 2 vezes 3, 6. Mais ou menos, temos aqui mais e aqui mais. Terei, então, mais, né? 2 vezes 3, 6x ao quadrado, certo? 6x ao quadrado, né? E aí não vai caber aqui na minha linha, vou continuar embaixo, mas vocês poderiam continuar na mesma linha, tá? Então, agora o 2 já multiplicou pelo 3x ao quadrado, ele vai multiplicar também pelo menos 3. Mais 2 vezes menos 3, menos 6. Até que posso pôr aqui, menos 6 vai ficar ainda apertadinho, mas cabe, certo? Aí, para finalizar, a única coisa que eu poderia fazer é unir, né? Simplificar ela de forma que eu unisse os termos semelhantes. Como neste caso eu não tenho, ó, eu tenho 6x ao cubo, eu não tenho nenhum outro com x ao cubo, tá? Eu tenho menos 6x, não tenho nenhum outro que esteja somente com o x, eu tenho só o 6x ao quadrado aqui, né? E aí eu tenho menos 6, que também não tem nenhum outro valor inteiro para eu poder juntar como termo semelhante. Então, a minha resposta para a letra B já fica sendo essa aqui, tá? 6x ao cubo menos 6x, mais 6x ao quadrado menos 6, ok? E a nossa última ali, a letra C,
ainda da número 2, né? Ela pede para fazermos A vezes B vezes C, ok? Então, nós teremos os 3 itens que nós temos lá em cima, né? Por exemplo, o A, né? O que é o nosso A? É x mais 3, certo? X mais 3, aqui. Aí, nós temos o B, então, A vezes o B é x menos 1. Então, colocamos aqui, x menos 1 para o B, vezes o C, que é 3x ao quadrado, né? Mais menos 3. Aí, então, A vezes B vezes C, certo? Então, vamos fazendo esse daqui. Então, vejam, nós vamos multiplicar primeiro. Podemos, como multiplicação, não tem problema a ordem. Nós podemos fazer esse daqui primeiro e depois fazer vezes o outro, tá? Então, nós teremos aqui, por exemplo, x vezes x. Como que ficará aqui? X ao quadrado, certo? Aí, nós teremos x vezes o menos 1. Vai ficar menos x, menos 1x, né? Então, vou colocar aqui só menos x, certo? Aí, nós faremos o quê? O 3 vezes o x também. Mais com mais, continua sendo mais 3x, certo? E o 3 vezes o menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3, ok? Aí, depois de ter feito isso aqui, eu faço a multiplicação pela segunda parte. Então, eu vou multiplicar tudo isso aqui pela segunda parte aqui. Então, coloquei aqui, né, vezes o 3x ao quadrado menos 3, aí agora eu vou fazendo por partes. Como este termo está menor, entre parênteses, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação dele por cada uma das outras partes, tá? Você poderia ter invertido também, não tem problema. Como eu fiz aqui, eu comecei primeiro desses, você poderia começar primeiro desse, depois multiplicar por esse, daria o mesmo resultado, tá? Então, nesse caso aqui, vamos fazer 3x ao quadrado vezes x ao quadrado. Quantos x ao quadrado nós ficaremos aqui? Quantas vezes, né, ficará aparecendo o nosso 3 e o nosso x ao quadrado? 3 vezes 1, 3. X ao quadrado e x ao quadrado. Ficará 3x na 4, certo? 3x elevado a quarta potência, né? 3x vezes o x ao quadrado. Agora, eu vou fazer o 3x ao quadrado vezes o x. Quanto ficará 3x ao quadrado vezes apenas o x? Então, como nós temos aqui o 3x ao quadrado vezes menos x, vai ficar menos 3x ao cubo. Aumentou a quantidade de x, porém, mudou o sinal porque era positivo e negativo. Então, menos 3x ao cubo, né? Aí, o menos 3x, ou 3x ao quadrado, vezes o 3x. 3 vezes 3, 9. X, nós já tínhamos aqui o quadrado, agora eu tenho mais uma vez, então vai ficar 9x ao cubo, ok? 9x ao cubo ali, né? E o último item, o 3 vezes 3, ou 3x vezes 3, né? 3x ao quadrado vezes menos 3, eu vou ficar ainda, então, com menos 3 vezes 3, 9x ao quadrado, certo? Agora que nós já multiplicamos o 3x ao quadrado por todos os valores de lá, eu vou multiplicar o menos 3 também por todos os valores de lá, tá? Então, eu tenho menos 3 vezes x ao quadrado. Vai ficar o quê? Menos 3x ao quadrado, certo? O menos 3 vezes menos x. 3 vezes x vai ficar mais 3x, certo? Mais 3x, ok? E o menos 3 vezes o mais 3x. 3 vezes 3, 9, mais com menos, eu terei menos. Vou continuar aqui na linha de baixo, vocês podem continuar aí na mesma linha, tá? Então, 3 vezes 3, 9x. Aí, negativo, porque era mais com menos. E o menos 3 vezes menos 3, né? Vai ficar aí positivo
9, ok? Agora que eu tenho todos os itens, né? Então, eu posso ir eliminando, juntando todos aqueles que são semelhantes, tá? Para ter o resultado final aqui, eu vou ter que ir eliminando todos os que são semelhantes. E então, nós chegaremos a esse resultado aqui, né? Onde nós unimos todos os semelhantes. Só observar, por exemplo, 3x na 4. O único 3x na 4 que eu tenho, o x na 4, que eu tenho é esse aqui. Eu não consigo uni-lo com nenhum dos outros mais, tá? Então, eu vou repetir ele aqui, né? Aí, o 6x ao cubo. Vejam, eu tenho mais 9x ao cubo e menos 3x ao cubo. Então, né, 9 menos 3, 6, mais 6x ao cubo, ok? O x ao quadrado, vejam só, eu tenho aqui o 9 e o 3 aqui, né, ao quadrado. Então, ficou menos 9, menos 3, menos 12x ao quadrado, tá? Unimos, né, esses dois aqui, tá? Unimos esses e já unimos esses daqui também, certo? Aí, eu tenho mais 3x e menos 9x. 9 menos 3, 6x. Ó, já juntei esses dois aqui também, né? E o mais 9, como não tem nenhum outro número inteiro, eu vou repeti-lo aqui. Então, a nossa expressão final, né, ficou esta daqui. 3x mais 6x ao cubo, menos 12x ao quadrado, menos 6x mais 9, certo? E aí, eu vou deixar para vocês uma tarefinha, tá? A questão número 3. A questão número 3, então, desta página, né? Vou deixar aí na descrição do vídeo também. Vocês vão fazer de tarefa, tá? Para, hoje é 27, para o dia 30, quinta-feira. Para o dia 30/7, ok? Já vou liberar lá no positivo também para vocês enviarem até o dia 30. Mas façam com calma, nós teremos mais aulas ainda sobre multiplicação, né, de polinômios. Então, se vocês quiserem esperar até lá, esperar mais uns dias, tudo bem. Caso queiram já ir tentando fazer, melhor, ok? Então, boa semana de aulas aí para vocês e até a próxima.